Salve, salve, de volta com vocês agora para falar sobre mecânica básica de veículo. Na verdade, mais para o lado de manutenção do que propriamente mecânica, porque ninguém vai sair daqui consertando o carro, né? Pelo menos entendendo como é que funciona, a gente vai saber, e também como adotar ali medidas preventivas a fim de prolongar o tempo de vida útil do carro e dos seus equipamentos, dos seus sistemas. Bora ver? Principais partes mecânicas. Aí nós temos aqui um veículo e trouxe aqui para você separadinho as principais partes. Vamos começar aqui de cima, ó. Motor, transmissão, que é o sistema que transmite a força gerada pelo motor até as rodas, né? Aí que entra a caixa de câmbio, árvore de transmissão, diferencial e por aí vai. Sistema de suspensão, que é o que cuida aqui de amortecer o carro em relação às irregularidades na pista. O sistema de direção, claro, que é o que vai permitir você direcionar, dirigir esse veículo. O sistema de freios, a carroçaria ou carroceria, também chamada aqui de monobloco. E por fim, o sistema elétrico. Professor, o carro não tem outros sistemas, não? Até tem, mas aqui nós estamos falando das principais. Pegamos aqui sim, aquelas essenciais, não é nem que é essencial, todas são essenciais, né? Sem um ou outro sistema o carro não funcionaria, ou talvez não funcionasse tão bem. Mas aqui nós estamos dizendo da estrutura do carro. Quando fala estrutura, você vai construir um prédio. Você tem os principais pilares? É isso aqui. Isso aqui é o principal, ou as principais partes, os principais sistemas que compõem um veículo. Curiosamente, são 7 partes, o que nos leva a pensar que seria um bicho de 7 cabeças. Realmente, para muitos aqui, acaba sendo um bicho de 7 cabeças, né? Eu recebo muitas mensagens do pessoal dizendo, professor, mecânica, esquece, não entendo nada. Cara, vamos fazer o seguinte, assista uma vez toda a explicação aqui da mecânica, até o finalzinho aqui desse módulo, e sem se preocupar em entender. Não entendeu? Não tem problema, assista, vai tendo contato com o conteúdo. Depois, quando você assistir pela segunda vez, muita coisa já vai entrar na sua cabeça. Aí é hora de você tirar dúvida ali com o professor, né, para ele te explicar aqueles pontos que realmente ficaram vagos, em dúvida na sua cabeça. Tirada todas essas duas dúvidas, ainda recomendo que você assista mais uma vez, que é para memorizar, guardar na cachola. Porque entender não significa que você guardou, a mente esquece. Então é bom que assista pelo menos 3 vezes. Uma para ter o contato, 2 para entender e 3 para memorizar. Eu tenho certeza, você passando por essas 3 vezes e depois passando por atividades, exercícios, você consegue responder essas questões em prova aí, ó, tranquilamente. Além de te ajudar demais depois, né, no trânsito, quando você tiver um problema básico ali, você saber pelo menos identificar esse problema para saber se é algo que você consegue solucionar ou se carece chamar um guincho ou um mecânico. Vamos começar falando dos indicadores do painel. Por incrível que pareça, tem muita gente que não conhece 90% dos indicadores. Eu costumo até brincar, tem esse aqui do meio aqui, ó, que é um bulizinho com a gota na ponta. Tem um meme, né, na internet da pessoa que ligou lá para o mecânico, só o meu carro acendeu uma luz aqui no painel, o que é isso? Aí o mecânico falou, que luz que é? Parece que é a lâmpada do Aladim. Porque tem aqui, parece uma lâmpada, né? Ele quase morreu de rir e falou assim, aproveita e faz 3 pedidos, porque não é todo dia que a gente vê uma lâmpada dessa não, hein? Brincadeiras à parte, não é lâmpada do Aladim, tá, gente? Então é importante a gente conhecer essas indicações, vamos a isso agora. Começando aqui do odômetro parcial. Odômetro é o que registra a quilometragem que o veículo percorreu. Percebam que aqui tem um km de quilômetros, não sei se vocês conseguem ver. E aqui nós temos o odômetro parcial. Por que parcial? Porque esse odômetro, ele é zerável. Esse aqui você consegue zerar ele a hora que você quiser, simplesmente apertando um botão no painel, que a gente já vai ver esse botão. E para que existe isso, professor? Qual a finalidade disso? Quando você quer marcar ali uma distância de um determinado percurso, você vai zera e ele começa a contar. Quando chegar lá no final desse percurso, você viu quantos quilômetros que deu. Professor, mas eu poderia fazer isso anotando a quilometragem que está em cima aqui, ó. Quando chegasse lá, eu fazia a conta. Beleza, você pode fazer isso também. Mas que aqui ajuda pra caramba, ajuda, né? Hoje em dia, os carros com computador de bordo também, eles já fazem toda essa leitura, eles já registram ali o percurso, né, a quilometragem de um determinado percurso, independentemente desse odômetro parcial. Mas só para que você saiba, tá? A maioria, talvez todos acho que não,
Mas a esmagadora maioria dos veículos tem esse odômetro parcial que você consegue zerar quando você quiser. Você pode perceber que o odômetro parcial ele costuma marcar metros. Olha, 5 km e 500 metros, 5,5. O odômetro geral, que é esse de cima aqui, não faz isso. Normalmente não, tá? Pode ser que tenha um ou outro que marque metros. Então aqui em cima nós temos o odômetro total. Esse aqui ele não é zerável. Isso aqui é o que vai contar a quilometragem percorrida pelo veículo desde que você comprou esse veículo até os dias atuais. Isso serve, inclusive, para quem vai comprar esse veículo futuramente, saber quanto que esse veículo já rodou. Né? Isso é importante, é uma informação importante, útil. Eu sei que isso aqui é adulterável, tem gente que adultera isso, mas além de ser desonestidade, pode caracterizar até crime, tá? Crime, porque está ali adulterando um registrador do veículo com a finalidade de enganar alguém, ludibriar alguém. Então é imoral, é ilegal, nem pensar, né? E aqui nós temos o botão do zerador do odômetro, ó. Botãozinho aqui, ó. Apertou ele, esse odômetro parcial zera. O total não zera, tá, gente? Ele vai contar ali desde que o veículo rodou o seu primeiro quilômetro e para sempre. Ele não volta, não. Ele não zera, não. Isso aqui chega a 1 milhão de quilômetros, se for o caso. Nós temos aqui ainda esse relógio maior aqui, que é o velocímetro. Perceba que aqui, esse velocímetro marca por quilômetros por hora, que é o padrão de marcação brasileiro. Se você, é possível que você veja algum veículo marcando milhas por hora. Milhas por hora. Uma milha, eu não sei te dizer com precisão, mas ela é mais ou menos 1 km e 600 metros. Então, você andou lá 10 milhas, você está a 10 milhas por hora. Significa 10? Ninguém anda a 10, né? Mas vamos botar 10 aí que é para facilitar a conta. Se você está andando ali a 10 milhas por hora, significa que no padrão brasileiro você está andando a 16 km por hora. Então, é assim, eu estou te dizendo porque talvez você veja algum veículo marcando milhas por hora ao invés de quilômetros por hora. Isso é porque é um veículo importado, então você já fica ligado nisso, tá? Porque os radares aqui não marcam por milha, não, eles marcam por quilômetro. Então, tá lá, 100 km por hora é a máxima. Se você passar 100 milhas, na verdade você está passando a 160 km por hora. Cuidado com isso. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter o padrão quilômetros por hora. E você vê aqui, ó, 0, 20, 40, 60. Esse carro aqui marca até 180. Dificilmente, eu posso dizer que nas vias de circulação abertas ao público, você não vai chegar a isso aqui jamais, porque a legislação não permite. O máximo que você chegaria, eu já vi vias aí no Brasil permitindo até 120, isso com a sinalização regulamentando, né? Então até aqui no máximo, por padrão seria 100, 110, mas enfim, isso aqui é o que marca a velocidade. Isso aqui registra a velocidade? Não registra, isso não fica registrado. Isso só mostra, exibe. Uma vez que você diminuiu a velocidade ali, acabou. Já não está registrado mais aquilo que você andou, né? Aquela velocidade que você andou a quilômetros para trás. O odômetro não, ele registra, fica registrado aqui a quilometragem que você circulou. Tem aqui a indicação do farol alto. O farol alto, gente, no painel de qualquer veículo, ele é representado pela cor azul. Olhou no painel de uma moto, tem luz azul acesa ali? Pode saber que o farol está alto. No carro, numa caminhonete, num caminhão, numa carreta, qualquer veículo, você viu uma luz azul no painel, já sabe, o farol está alto, eu preciso abaixar ele aqui para não prejudicar os outros. Aqui nós temos a luz de indicador de direção, é a luz de seta, né? Tem para a direita e do outro lado aqui você vai ver para a esquerda, obviamente. Nós temos o marcador de combustível, ele aqui demonstra quanto que esse veículo tem de combustível. Professor, esse carro aí está zero de combustível, hein? Não, ele não está zero, não é porque o motor está desligado, a chave está desligada, então ele está aqui embaixo. Ah, professor, mas está tudo aceso aí, como é que a chave está desligada? Pois é, nesse caso aqui eu concordo com você. Você está mostrando aqui hora, está mostrando aqui o digitalzinho do odômetro total e parcial, as luzes estão acesas é porque a chave está virada. E o ponteiro está lá embaixo, esse carro precisa abastecer, então esse aqui está zerado mesmo. Aqui nós temos o marcador, ou mostrador da temperatura do motor. Normalmente esse ponteirinho vai estar em cima do 90 aqui, que é a temperatura normal de funcionamento de um motor. Professor, mas é 90 graus Celsius? É isso mesmo. A temperatura normal de funcionamento do motor é 90. Se ele fica sempre abaixo de 90, e se há algum problema ali no sistema de arrefecimento, talvez uma válvula emperrada, que não está permitindo que o motor aqueça até a temperatura ideal. Isso é ruim. Porque
Porque o motor trabalhando sempre frio, ele consome mais combustível, tá? Nós temos aqui ainda o tacômetro. Tacômetro, professor, nunca ouvi falar disso, tacômetro. Mas talvez você já tenha ouvido falar de contagiro, não já? Possivelmente sim. Então, contagiro é o nome popular, é o que todo mundo conhece. Mas o nome técnico, e certamente o nome que vai ser cobrado na sua prova, é tacômetro. Tacômetro ou contagiro. Deixa eu escrever isso aqui. Contagiro. Por que contagiro, professor? Porque ele faz exatamente isso. Ele conta os giros do motor. E aqui nós temos esse ponteirinho que ele vai subir, contando quantos giros esse motor está fazendo ali de funcionamento. Percebam que aqui no meio tem RPM, que é rotações por minuto. Rotações por minuto. E tem um X100, quer dizer, vezes 100. O número que estiver representado aqui, vezes 100. Então, quando esse ponteiro estiver apontando para o 10, ele está fazendo 10 rotações por minuto? Não, ele está fazendo 10 vezes 100. Ele está fazendo 1000 rotações por minuto. Costuma, ao invés de ter 10 aqui, tem só o 1. 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Só que aí no lugar de vezes 100 vai ser vezes 1000. Aí fica 1 vezes 1000, vai dar na mesma. A questão é a seguinte, o contagiro ele sempre vai contar 1000. Se for 10 aqui, é 10 vezes 100. Se fosse 100 aqui, poderia ser 100, seria 100 vezes 10. Ele sempre vai contar de 1000 em 1000. Então ele começa ali em 1000 giros, 2000 giros, 3, 4, 5, sempre 1000 giros. Por que eles colocaram 10 aqui vezes 100 lá? Talvez por questão de espaço. Pessoas colocassem 1000 aqui, ó, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, entendeu? Mas no final é a mesma coisa. A gente está falando aqui de 1000 giros. Ó, 1000 giros, 2000 giros, 3000 giros, 4000 giros, 5000 giros. O funcionamento normal de um motor fica entre 10 e 20. Arrancou com o veículo, começou a andar, ele vai ficar ali entre 10 e 20, mais ou menos trabalhando aqui, nesse ponto aqui, mais próximo do 20 do que do 10. O 10 já seria a marcha lenta dele, que é quando você tira o pé totalmente do acelerador. Ele para ali nesse 10 e fica por ali. Por que ele não zera quando o motor está funcionando? Porque se o giro dele for zero, o motor não está funcionando, né? Funcionou o motor, tirou o pé do acelerador, ele vai ficar no mínimo no 1000 giros ali. Andando, sem acelerar, só na batidinha normal, ele vai ficar ali próximo do 2000. E quando você quer aumentar uma marcha, você acelera e ele vai lá perto do 3. Quando ele está chegando no 3000 giros, significa que você já quer aumentar uma marcha. Se você está aí de segunda, já joga uma terceira, você vai perceber que o ponteiro vai voltar aqui para perto do 2000 giros. E ele trabalha sempre aqui, entre o 1 e o 2, próximo aqui do 2000 giros. Professor, isso vale para mudar qualquer marcha? Sim. Vamos supor, você colocou a terceira, ele voltou aqui para 2000 giros. Aí você vai acelerar. Quando estiver quase chegando no 3000 giros, você bota a quarta. Aí ele volta para perto dos 2000 giros. Você vai acelerar, vai chegar lá perto dos 3000, bota a quinta, aí ele volta para cá. E o contrário também é válido. Você parou de acelerar, ele começa a perder velocidade. O motor diminui a rotação. Quando estiver chegando perto do 1, você tem que reduzir uma marcha. E por aí vai. Ah, professor, então quer dizer que eu posso mudar as marchas olhando o contagiro e não o velocímetro? Pode. Tem vídeos nossos na internet, no nosso canal do YouTube, Lag Trânsito, que a gente ensina tanto olhando o contagiro quanto olhando o velocímetro. Isso é variável, depende do carro, depende das circunstâncias, se é subida, descida, lugar plano, mas lá a gente explica tudo isso. Vai te ajudar demais lá na hora das aulas de prática e direção. Por enquanto, vamos nos prender aqui à teoria. Como é que chama esse demonstrador aqui? É tacômetro. Ele registra? Não, ele só demonstra, ele exibe, mostra. Parou ali, ele zera e aqui não fica registrado em lugar nenhum. Aqui o relógio, não é todo carro que tem esse relógio aqui, mas nesse caso aqui tem. Aqui nós temos luzes diversas. O nome e o que cada luz dessa está indicando, nós vamos ver no slide seguinte, tá? E por fim, o botão de alerta, que nesse caso aqui está logo na frente do painel aqui de indicações, né, com luzes, mas ele poderia estar mais à direita aqui, do lado do volante, mais no meio do painel, ou do lado esquerdo aqui, isso varia. Normalmente o botão de alerta, que é o que liga as 4 setas simultaneamente, ele é um botão vermelho com esse triângulo no meio aqui. Vamos então ver aquelas indicações do painel, aquelas luzinhas diversas. A luz azul nós já aprendemos, né? Luz azul no painel é sempre farol alto. Luz verde, farol baixo ou farolete, que são só aquelas luzinhas que não clareiam a pista, são chamadas luzes de posição.
E aqui, tá aqui, ó. Acabei de falar, ó a luz verde aí, ó. Pode ver que existe uma pequena diferença que no caso do farol baixo, a indicação está apontando para baixo. O farolete está apontando para frente mesmo, porém com um risco. Significa que ele não está clareando nada. Ele só está projetando a luz para frente ali, que é para os outros perceberem que você está ali. São as chamadas luzes de posição. E as luzes indicadoras de direção, seta. Nesse caso aqui, colocaram as duas no botão só, mas você já sabe, é uma para um lado, outra para o outro. A luz indicadora, né, do combustível, normalmente quando o combustível entra na reserva, essa luz aqui acende. Injeção eletrônica, que nós vamos ver melhor sobre isso mais adiante. Até falamos anteriormente em injeção eletrônica, né, na parte de meio ambiente. Foi quando eu falei que o sistema de injeção eletrônica substituiu o antigo carburador. É um sistema que faz tudo eletronicamente, entrega ali uma melhor mistura ar-combustível, economizando combustível e poluindo menos, lembra? Pois é. Os carros hoje todos são fabricados, carros e motos, com injeção eletrônica. Qualquer problema nesse sistema de injeção eletrônica vai acender a luz amarela aqui. Isso aqui é a luz do ar-condicionado e esse símbolo ele é universal, tá? Se você olhar no ar-condicionado aí da sua casa, do escritório onde você trabalha, o símbolo vai ser o mesmo. Parece uma estrelinha com um monte de ponta para todo lado. Tem a do airbag, qualquer problema no airbag, não é nem problema, às vezes você desativar o airbag, e por que eu desativaria o airbag? Por exemplo, você precisar transportar uma criança no banco da frente, uma criança no dispositivo de retenção, cadeirinha, assento de elevação, bebê conforto, tem que desativar o airbag, tá? É isso que a legislação determina. Professor, mas eu posso transportar a criança no banco da frente? Se o carro só tiver banco da frente, pode. No caso de uma caminhonete, lembra? Então tá aí. Manômetro, veja o nome disso, hein, gente? Manômetro. Manômetro, vocês vão ver esse nome em outros lugares, outros tipos de máquinas e equipamentos. Manômetro é o que mede a pressão. Pressão. Pode procurar aí na internet, você vai achar. Manômetro faz o quê, hein? Não é nem o manômetro do carro, não é qualquer manômetro. Ele mede a pressão. E nesse caso aqui, ele está medindo a pressão do óleo. Então, um bulizinho com a gota de óleo pingando aqui não é a luz do Aladim, tá, gente? Quando essa luz acender no painel, é problema no sistema de lubrificação do motor. Pode ser um filtro de óleo que entupiu, ou está muito sujo, precisa ser substituído. Pode ser que a bomba de óleo não está funcionando, não está projetando o óleo do jeito que precisa. Pode ser que o nível de óleo esteja muito baixo. Pode ser que o óleo esteja muito viscoso, ou seja, ele não é nem muito viscoso, né? Ele já está muito sujo, de maneira que ele já não está lubrificando adequadamente. Qualquer coisa que o sensor perceber que a lubrificação não está acontecendo de forma adequada, ele vai acender essa luz no painel. O termômetro mede o quê, hein? Exibe o quê? Temperatura. Nesse caso aqui vai ser a temperatura de arrefecimento do motor. Existe um sistema de arrefecimento, que a gente vai falar melhor dele daqui a pouco, tá? E essa luz está diretamente ligada a esse sistema de arrefecimento. Quando a temperatura do motor não chega no ideal, ou quando passa do ideal, e existe um problema ali, o sensor aqui percebe isso e acende essa luz no painel. Amperímetro. Amperímetro demonstra o quê? Amperagem. Amperagem está relacionada com carga de energia elétrica. Tanto que isso aqui representa uma bateria, né? Polo positivo, polo negativo, que são os parâmetros ali da bateria. O amperímetro mostra ou exibe um possível problema no sistema o sistema elétrico do veículo, sistema de amperagem aqui ou carga da bateria. Tem o botão de alerta. Nesse caso aqui nós já vimos, ele fica ali no painel. Tem o sistema de freio, o botão de freio também. Perceba que o sistema de freio, imagine que esse círculo aqui é uma roda. E do lado de fora a gente tem as sapatas que pressionadas contra o tambor da roda fazem o carro frear. Então isso aqui é o freio. E esse botão de exclamação aí no meio, professor, é uma forma de representar. Esse botão de exclamação no meio aí dessa roda, desse tambor de freio, significa freio. E aqui o freio ABS, quando o seu carro tiver freio ABS, mesmo esquema, ele tem a mesma simbologia do freio, que é o tamborzinho com as duas sapatas, só que no meio tem o símbolo ABS, que é o Anti-Blocker System, o sistema anti-bloqueio, anti-travamento. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, dá uma olhada para essas luzes, aqui. Vocês estão vendo luz verde, estão vendo luz amarela, estão vendo luz vermelha. Com exceção dessa azul aqui, que é a única diferentona, as outras todas representam mais ou menos as luzes do semáforo, não é? Verde, amarelo, vermelho. Num semáforo, acender uma luz verde, o que é que você faz?
segue, normal. Quando acende uma luz amarela no semáforo, o que você faz? Você já diminui a velocidade e fica atento, alerta, porque tem alguma coisa ali que está querendo ser exibida para você que pode representar um problema. Tem que parar imediatamente? A recomendação é que sim. Quando o sinal está amarelo, a recomendação é que a gente diminua e pare, né? Mas em algumas circunstâncias pode seguir, se já estiver debaixo do semáforo, não é mesmo? Então essas luzes amarelas não significam assim que você tem que fazer aquela imobilização imediata do veículo. Não. Agora, quando as luzes forem vermelhas, meu querido, essas outras aqui, ó, é igualzinho no semáforo. Acendeu a luz vermelha no painel, pare imediatamente. Se você insistir, corre o risco de você ter sérios danos com o seu veículo. Eu mesmo já tive problema com isso. Um carro meu sendo dirigido por um terceiro, acendeu essa luz aqui, ó, do manômetro. Problema no sistema de lubrificação do motor. A pessoa sabia que precisava imobilizar o carro imediatamente, só que ela viu uma oficina a menos de 500 metros na frente. Ela olhou lá e falou, lá, oficina, eu vou andar até lá. O carro não chegou lá. Ele fundiu o motor antes. Esse fundiu, o pessoal conhece popularmente como bateu o motor. Não chegou lá. Tá vendo? Então é igual no semáforo mesmo, gente. Luz vermelha acendeu no painel, ainda que você não saiba, que você não lembre, né? Porque saber você já está sabendo aqui. Ainda que você não lembre o que ela significa, pare imediatamente. Combinados? Bora para frente. Motor. Motor é uma máquina térmica. Por que térmica? Porque ela trabalha em alta temperatura, ele é quente, que transforma a energia proveniente de uma reação química em energia mecânica. Essa energia mecânica é também chamada de força motriz. E é exatamente isso que o motor faz. Ele transforma uma energia proveniente de uma reação química. Ele queima o combustível misturado com o ar, aquilo ali chama-se carburante, é uma mistura explosiva, e a queima daquele combustível gera energia mecânica. Energia, não é energia elétrica, gente, é energia mecânica, necessária para fazer o veículo andar, também chamada de força motriz. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de estudar física na escola, sei que nem todos, talvez a maioria aqui, mas nem todos. E lá a gente aprendeu sobre força motriz, energia mecânica. É força mesmo. Eu preciso de força nesse braço para poder levantar as coisas. O carro precisa de força para impulsionar. O motor precisa de força para impulsionar o carro. O meu alimento é que eu converto em força motriz, energia mecânica. Eu como as coisas, eu bebo as coisas. O carro é a mesma coisa. Qual que é o alimento dele? É o combustível, seja gasolina, etanol, GNV, o diesel, ou mesmo um carro elétrico. Ele vai transformar uma energia qualquer em força motriz ou energia mecânica. Sabendo disso, vamos conhecer o motor agora, falando de suas principais peças. Gente, o motor tem centenas de peças, centenas. A gente vai aprender todas? Claro que não. Separei algumas 4, 5, no máximo 6 peças principais, que isso aqui é o basicão mesmo. Por quê? Porque o Detran pergunta isso em prova. E aí, perguntando, a gente tem que estar preparado para responder, né? Então, bora ver. Tem o bloco de cilindros. Esse bloco é a parte mais pesada do motor. Vou até escrever isso aqui, ó. É a mais pesada. Tem uma outra peça que chama-se tampão, que vem em cima do cabeçote aqui. Por causa desse nome tampão, dá a sensação de alguma coisa grande, tampão, um tampão. Aí o Detran, o que o Detran faz? Ele coloca lá na questão assim, qual que é a parte mais pesada do motor? Aí coloca essas aqui e coloca tampão no meio. Quase todo mundo vai em tampão, porque é grande, entende que é mais pesado. Não é, tá? É grande, mas não é a mais pesada. A mais pesada é isso aqui, ó. Isso aqui é um bloco maciço, isso é pesado pra caramba, tá? Hoje esses blocos são de alumínio para quê? Para ficarem mais leves, né? Consequentemente é menos peso para o motor do carro ter que impulsionar ali. E também porque ele aquece menos, ele controla melhor ali a temperatura, o alumínio. Mas isso é pesado, não deixa de ser pesado não, tá? É a parte mais pesada. Quando fala cilindros, bloco de cilindros, ó, bloco porque é um bloco mesmo. E cilindros são esses furos que tem aqui, ó. Quantos cilindros tem esse bloco aqui? Se perguntasse assim na sua prova, você saberia responder. São 6, ó. Normalmente,
um carro tem 4 cilindros, tá? Hoje, já entramos aí na década dos carros 3 cilindros, né? 3 só, cara. Os carros hoje em dia... Eu tenho 2 carros aqui na minha garagem. Um tem 4 cilindros, o outro tem 3 cilindros. O padrão hoje é 3 cilindros, principalmente os carros 1.0. 3 cilindros. E antigamente, vou nem dizer antigamente, né? Ainda existem carros com 6 cilindros, mas estão falando de veículos esportivos, é Porsche, é coisa mais robusta. Porque cada cilindro desse aqui é como se fosse uma perna, né, num pedal de bicicleta, empurrando ali o pedal para a bicicleta andar, que no caso seriam 6 pernas, olha só que interessante. Dentro aqui tem 6 pistões que vão fazer esse trabalho aqui, a gente já vai ver daqui a pouco. Tem o cabeçote, como o próprio nome já diz, é a cabeça, né? Aqui em cima nós temos as válvulas, ó, válvula, 4 pares de válvulas, tem aqui, ó, 4 pares, ó, 4 pares. Certamente vocês já entenderam que esse cabeçote não é desse cilindro, porque dentro de cada cilindro vai um par de válvulas desse. Aqui nós temos 4 pares de válvulas, certamente esse cabeçote é de um motor ou de um bloco de 4 cilindros, né? Aqui nós temos o cárter, que é o fundo do motor, é o fundo. Isso aqui é oco, é como se fosse uma tampa de lata que vai por baixo aqui do motor. O óleo lubrificante fica todo aqui dentro, ó. Ele fica todo aqui dentro. Aí tem uma bomba de óleo que puxa o óleo daqui de dentro e joga no motor. O cárter é o fundo do motor. Se você olhar debaixo do seu carro, você vai ver esse aqui preto. Aqui está vermelho, né? Não sei por que eles desenharam esse vermelho. Eu nunca vi um cárter vermelho. Mas o fundo dele aqui, na verdade, é preto. Tá? Pode ser que exista algum vermelho. Não sei se foi só para a finalidade aqui de representar. Mas também isso não é importante para nós, né? E mancais fixos. Esses mancais são calços que tem na biela ali junto ao eixo. Depois a gente vai ver mais sobre isso. E aqui a disposição dessas peças. Ó, aqui no meio nós temos o bloco. Esse bloco aqui já tem 4 cilindros. Ó. 1, 2, 3, 4. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é o bloco, ó. Isso aqui. Aqui embaixo nós temos o cárter, olha o cárter, preto, do jeito que eu falei, não é vermelho assim. Ó. Aqui em cima nós temos o cabeçote, aqui é o cabeçote com as válvulas, ó, os pares de válvulas aqui, ó, dá para ver os pares de válvulas aqui, ó. Estão vendo? E cadê os mancais, professor? Eles estão aqui, ó, apoiando aqui a biela no eixo de manivelas. Professor, por que você não falou do resto das peças? Porque aqui nós estamos falando das peças fixas. Elas não se movimentam, são peças estáticas, elas ficam paradas. É o caso do cabeçote, é o caso do bloco, é o caso do cárter, é o caso desses mancais fixos. É claro que a gente tem também as peças móveis, né, gente? As peças móveis. Estamos falando das principais, tá, gente? Pistão, também chamado de êmbolo. Não é embolo, não, tá? É êmbolo. Isso parece um copo de boca para baixo, um copo de uísque, mais ou menos. Nós temos os anéis, esses aqui são anéis de segmento, anéis raspadores de óleos e anéis lubrificantes. Daqui a pouco a gente vai ver. Daqui a pouco não, já dá até para ver. Ó. Tá vendo esses frisos que tem aqui na cabeça do pistão? Ó? Aqui, ó, tem uns frisos aqui, não tem? Umas aletas. É aqui que esses anéis entram, tá? Nós temos o eixo de comando de válvulas. É um eixo. E para que ele serve? Para comandar as válvulas. Nós vimos no slide anterior que lá no cabeçote tem aqueles pares de válvula, não tem? Pois é, esse eixo que vai comandar a abertura e fechamento daquelas válvulas. Nós temos o eixo de manivelas, também é um eixo, que no caso controla aqui a subida e descida dos pistões. Daqui a pouco você vai ver isso aqui funcionando. Aqui está a biela, que é uma peça de ligação entre o eixo de manivelas e o pistão. Tá vendo essa parte menor aqui, ó? Ela prende aqui dentro do pistão, aqui, ó, nesse pino aqui, ó. E essa parte maior, ela prende aqui embaixo, aqui, ó. Ela vem aqui, prende aqui, no eixo de manivelas aqui, ó. Então, a biela é uma peça de ligação entre o pistão e o eixo de manivelas. E, por fim, o volante do motor. Professor, volante do motor. Eu achei que o motor era só dentro da cabine do veículo, onde a gente pega para dirigir. Pois é, não é. Tem o volante do motor também, vocês vão entender qual é a finalidade dele. Aqui está a disposição das peças. O eixo de comando de válvulas está aqui em cima. Ele que vai lá no cabeçote comandando a abertura e fechamento das válvulas. Aqui nós temos o pistão,
A biela, olha, fazendo a ligação do pistão até o eixo de manivelas, essa peça aqui é a biela, essa aqui, ó. E aqui embaixo nós temos o eixo de manivelas. E aqui na frente o volante do motor. Esse volante do motor, esse furo aqui, ó, encaixa nessa ponta aqui. Todo o giro que esse eixo gera, ele é jogado desse volante do motor e a partir daqui o sistema de embreagem pega essa força e joga para o sistema de transmissão. Caixa de marchas, eixo cardan, até chegar nas rodas. Tá complicando, né? Faz o seguinte, prenda-se por enquanto a decorar o nome das peças fixas e móveis. Só isso, só decore. Aqui eu vou explicando onde é que essas peças ficam, como é que elas funcionam, mas relaxa, por enquanto é só para você ter contato com o conteúdo. Bora avançando então. Aqui nós vamos falar de tipos de motor no que diz respeito ao alinhamento dos cilindros. Lembram que o bloco, aquela parte mais pesada, tem os furos, aqueles cilindros? Pois é. Esse bloco aqui é o chamado bloco em linha, motor em linha, porque os cilindros estão todos alinhados no bloco. Se você olhar daqui para lá, ó, você vai ver que eles estão todos alinhadinhos aqui. Olha esse outro aqui agora, o motor em V. Nós temos 3 cilindros para um lado, 3 cilindros para o outro. Por isso que ele é chamado de motor em V. E ainda existe um terceiro tipo, que é o motor boxer. 2 para um lado e 2 para o outro. Como se fosse um lutador de boxe, né? Dando soco aqui assim, ó, alternado, ó. Por isso que ele é chamado de motor boxer. Ainda existe o radial, motor radial, onde ele tem cilindro apontando para todos os lados assim, ó. Esse tipo de motor aqui, ele é muito comum em aviação. Nossa, aviação. Isso. É o famoso radial. Só mostrando aqui para fins de conhecimento. Não precisa se preocupar com isso não, tá? Motor, tempos de trabalho. O motor, o princípio de funcionamento dele parte de 4 trabalhos, 4 operações que fazem com que ele funcione. Bora ver como é que é isso? Admissão, que é no momento que ele admite a mistura explosiva para dentro do motor. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é o cilindro. Lembra daqueles furos circulares que tem lá no bloco? Pois é, isso aqui. Essa peçazinha dourada que vocês estão vendo aqui, com esses frisozinhos, é o pistão. Lembra que nessas aletas é onde entram os anéis de raspador de óleo, lubrificação e compressão? Pois é. Aqui em cima estão as válvulas. Ó, nós temos uma válvula de admissão, que é por onde entra o combustível, e nós temos uma válvula de escape, que é por onde saem os resíduos resultantes da queima de combustível. Enfim, só para você se sintonizar aqui. O primeiro trabalho ou a primeira operação que o motor precisa executar para fazer o funcionamento dele ali é a admissão, que é admitir mistura explosiva aqui para dentro. Essa mistura explosiva também pode ser chamada de carburante. O segundo trabalho ou a segunda operação chama-se compressão. Perceba que no tempo de admissão, a válvula de escape permaneceu fechada, porque ele não quer jogar nada para fora, e a válvula de admissão abriu. Ela abriu permitindo que a mistura explosiva entrasse. Já no tempo de compressão, o pistão sobe, comprimindo essa mistura explosiva dentro da câmara de combustão. As duas válvulas estão fechadas, ó. Perceba a setinha, ó. Compressão, o pistão está subindo. Admissão, o pistão está descendo. A terceira operação é a explosão. É quando ocorre a explosão do combustível impulsionando esse pistão para baixo. As duas válvulas permanecem fechadas. E a quarta e última operação é o escape, onde ele quer jogar os resíduos resultantes da queima do combustível para fora. Então a válvula de escape vai se abrir. A válvula de admissão vai permanecer fechada, o pistão está fazendo um movimento para cima, que é para jogar os resíduos ali para fora. Perceberam? São 4 operações e a gente vai ver isso aí funcionando, hein? Aguenta aí que vocês vão ver que coisa linda, como é que é o negócio. O motor,
Eu falei das 4 operações, né? Existem essas 4 operações no ciclo Otto. O que é Otto, professor? Não interessa, não precisa saber o que significa Otto. Saiba que ciclo Otto é um motor que funciona com base em centelhamento. Ele depende de uma centelha elétrica para explodir o combustível aqui dentro. E existe também o ciclo diesel, que não é diesel por acaso, ele está relacionado ao combustível diesel. A combustão dele, a queima, acontece por compressão, calor. Então vamos voltar aqui, ó, no ciclo Otto, que vai ser o motor a gasolina ou etanol. A combustão acontece por centelha. Tem que ter uma vela provocando um centelhamento ali dentro para explodir esse combustível. No ciclo diesel não tem essa vela. E a combustão vai acontecer por compressão. Vamos ver aqui. Existe ainda, nós estamos falando aqui de ciclo Otto e ciclo diesel. Daqui a pouco eu vou explicar isso, tá, gente? Como é que é esse negócio de centelhamento, compressão, por que existe diferença do motor a gasolina ou etanol para o motor a diesel? Daqui a pouco vocês vão entender. Se você perceber, isso aqui são os cilindros, ó, o pistão trabalhando aqui. No motor ciclo de Otto, que é esse aqui, ó, Otto, esse aqui é o Otto. Ele tem vela de ignição, ó, a vela aqui, ó. Esse aqui tem um cabo de eletricidade que prende aqui. Ela provoca um centelhamento aqui dentro e explode o combustível. No diesel não tem vela de ignição. O que fica no lugar da vela de ignição aqui é o injetor de combustível, sacou? Então não tem centelhamento. Só isso você precisa saber por enquanto. Existe também a questão do motor 2 tempos e 4 tempos. O que é esse negócio de tempo? Tempo é o movimento de subida e descida do pistão dentro do cilindro. No motor de 2 tempos, ele num giro só de 360, ele já faz todas aquelas 4 operações. Então veja aqui, imagina que isso aqui é um motor de 2 tempos. Ele vai fazer, ó, uma descida e uma subida, ele já fez os 2 tempos. Ó. Impulsionou para baixo, 1 tempo. Impulsionou para cima, 2 tempos. E na verdade o motor só fez um giro de 360. Ó. 2 tempos ele faz em um giro de 360. Quando for 4 tempos, são 2 giros de 360. Então, se esse aqui é o 4 tempos, ele vai fazer uma para baixo, 1 tempo. Uma para cima, 2 tempos. Mais uma para baixo, 3 tempos. Mais uma para cima, 4 tempos. É assim que funciona. 2 giros de 360 graus, ele faz 4 tempos. Um giro de 360 graus, ele faz 2 tempos. E tanto no de 2 tempos quanto no de 4 tempos, ele faz aquelas 4 operações, que são admissão, compressão, explosão, eu escrevi uma explosão com S, explosão e escape. É porque eu pensei em escape e já escrevi o S. Admissão, compressão e explosão são aquelas 4 operações, que pode ser feita no motor de 2 tempos ou no motor de 4 tempos. Pronto, só isso aqui já foi suficiente para sair fumaça na sua cabeça, não já? Relaxa, lembra do que eu falei. Não desanima não, por enquanto só ouça, preste atenção. Depois você vai entender, isso vai encaixar na sua cabeça, fica tranquilo. Bora ver aqui então, né? Representado aqui no motor de 4 tempos, ó, 4 tempos, ó. Precisei de 4 movimentos de subida e descida para conseguir fazer aquelas 4 operações, ó. A primeira operação, que é a admissão, ela aconteceu quando o pistão desceu. Então, isso aqui foi 1 tempo. A segunda operação, que foi a compressão, foi no momento que o pistão subiu. Então, isso aqui foi 2 tempos. Segundo tempo, né? A terceira operação, que foi a operação da combustão, também chamada de explosão, o pistão desceu novamente. Então, esse foi o terceiro tempo. Vamos botar assim para a gente saber. O primeiro, segundo, terceiro tempo. E a quarta operação, que foi o escape ou descarga, ou também chamada de exaustão, tá? Pode ser escape, descarga. Descarga, né? Jogou para fora. Ou exaustão, tudo a mesma coisa. O pistão subiu, fazendo então o quarto tempo. Pronto, que vai ser uma forma de representar esse motor executando as 4 operações, admissão, compressão, explosão e escape,
num motor de 4 tempos. O que a gente tem aqui? Agora eu vou explicar o ciclo de Otto, do tipo, o ciclo de Otto, depois o ciclo diesel e por fim o ciclo Otto de 2 tempos. Percebam que no primeiro e no segundo caso são 4 tempos e o último caso 2 tempos. Vamos ver um a um aqui para não misturar a cabeça da gente. Deixa eu só, ele terminou aqui o 4º tempo. Primeiro tempo, admitiu o combustível. Segundo tempo, comprimiu. Terceiro, explodiu. Quarto, jogou a descarga para fora. Admissão, compressão, explosão, escape. Admissão, compressão, explosão, escape. Perceba que no terceiro tempo, na explosão, a centelha funcionou. Deu a centelha, explodiu. Viu? Escape. Admissão, compressão. Olha a centelha. Puf. Explodiu, escape. Então, o centelhamento ele acontece em qual tempo, hein? É no segundo ou no terceiro, na terceira operação? Eu entendo que na segunda, escape, né? A admissão, na hora que ele conclui a compressão, ele explode, ele centelha, e aí dando a explosão. É entre a compressão e a explosão. É no momento que ele precisa da explosão, é a hora que o combustível está comprimido lá em cima. Olha lá, puf, centelhou, explodiu. Jogou a descarga para fora. Admissão, compressão, centelhou, explodiu, jogou a descarga para fora. Ele admite mistura explosiva, comprime e depois joga para fora. Admite, comprime, explode e joga para fora. Ótimo. Esse foi o ciclo Otto, que é o motor a gasolina ou etanol, de 4 tempos. Ele precisou de 4 movimentos do pistão. Para baixo. Quer ver? Vamos contar de novo. Ele aqui está contando aqui. 1, 2, 3, 4. Ele precisou de 4 tempos. Vamos ver agora o ciclo diesel. Lembrando que o ciclo diesel não tem centelha. Ele não tem vela de ignição. Bora ver? Então, deixa só ele começar aqui o sistema, Deixa eu ver a hora que ele vai jogar para fora aqui, Comprimiu, explodiu e jogou para fora. Ele admitiu, mas admitiu ar puro. Aí ele comprimiu, o bico injetor jogou combustível, ele explodiu e jogou para fora. A grande diferença é que o motor de gasolina e etanol, quando ele faz a admissão, ele admite ar com combustível, a chamada mistura explosiva. O diesel não. Ele admite ar puro. Aí ele comprime esse ar puro e no terceiro tempo o bico injetor joga o combustível aqui dentro que vai explodir. Então, na hora que você vê ele na cor azul, quer ver? Vamos ver. Na hora que estiver na cor azul, ele vai admitir o ar puro. Ar puro. Comprimiu, agora o bico injetor. Injetou combustível e ele explodiu. E por fim jogou para fora. Então, aqui entra ar puro, comprime, joga combustível, explode e aqui sai o escape, exaustão. Então, aqui está a válvula de escape, aqui está a válvula de admissão. Admite ar puro, comprime, injeta combustível, explode e joga a descarga para fora. Admite ar puro, comprime, injeta combustível, explode e joga a descarga para fora. Sacou a diferença? Bora então para o 2 tempos, que é o mais complicado de todos. O motor de 2 tempos ele tem que fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Porque o pistão ele só vai descer e subir uma vez. Não é igual no de 4 tempos, que ele desce e sobe, desce e sobe. Não, aqui ele desceu, ele faz 2 operações, subiu, ele faz mais 2 operações. Então, bora ver como é que funciona. No momento que ele subir, ele está comprimindo o combustível, ao mesmo tempo que ele está admitindo a mistura explosiva aqui. Perceba que é aqui que entra o combustível. A setinha abrindo aqui, ela vai abrir no momento que ele está subindo. Subiu, comprimindo e está entrando o combustível. Então ele faz compressão e admissão no movimento de subida. E no movimento de descida, quando ele descer, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a explosão e o escape no momento da descida. Já aprendemos isso. Ele faz 2 operações por tempo. Por isso que ele consegue fazer tudo em 2 tempos só. Outra curiosidade. Esse motor aqui, ele mistura óleo e lubrificante com combustível. Quem tem, ou já teve, ou abasteceu uma motor 2 tempos, ele sabe que tem que jogar óleo dentro do tanque de combustível, junto com o combustível. Totalmente diferente do veículo a gasolina ou etanol. Totalmente diferente.
O veículo a gasolina ou etanol, ele tem o sistema de lubrificação aqui do motor, essas peças móveis precisam de lubrificação, senão o motor não funciona, né? Mas é separado. O óleo fica todo lá no cárter, no fundo do motor, uma bomba de óleo puxa aquele óleo e joga aqui dentro para lubrificar aqui. O motor de 2 tempos não. O óleo é misturado com combustível. E o que acontece quando a gente queima combustível junto com o óleo? Sai uma fumaça preta lá atrás, não é? É por isso que o motor a diesel solta aquela fumaça preta, porque o diesel é um óleo. Então, o próprio combustível já é um óleo, né? Pois é. Então, quando você mistura o óleo com a gasolina, lá na moto 2 tempos, ela está queimando gasolina e óleo. Aí sai aquela fumaça preta lá atrás. Então, essa é uma grande diferença aqui do motor 2 tempos. E lembrando que ela faz 2 operações por tempo. Do jeito que eu falei, o pistão subiu, ela está comprimindo mistura explosiva e admitindo combustível aqui embaixo ao mesmo tempo. O pistão desceu, ela está explodindo e jogando o escape ao mesmo tempo. Ó, desceu, ó, o escape aqui, ó, perceba a setinha aqui. Ó, na hora que ele descer, você vai ver a setinha jogando aqui para fora. Ó. Viu? Então, quando ele desce, ele explode e joga escape para fora. Quando ele sobe, ele comprime e admite combustível. Olha a setinha da admissão de combustível aqui embaixo. Ó. Sacou? Pronto. Vou parar por aqui, que é para sua cabeça não dar um nó. Aliás, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó, um motor Otto de 4 tempos funcionando, ó. O bom dessa animação é que é tudo coloridinho, a gente consegue identificar tudo, ó. Tá vendo essas peças parecem vermelhas aqui? Isso aqui são o quê? São os pistões, aqueles que a gente chama de êmbolo. Se você ver aqui embaixo, tem um eixo cinza que está sendo pedalado por esses pistões. Esse eixo é o eixo de manivelas. Prendendo o pistão ao eixo de manivelas, nós temos essas peças azuis, que são as bielas. Essa parte azul aqui, um pouco diferente, ó, isso aqui é o bloco, ó, o bloco. Ó. O bloco tem os cilindros, são esses furos onde os pistões trabalham para cima e para baixo. Tá vendo essas peças verdinhas aqui, que fica baixando e subindo assim? Ó? São as válvulas de admissão e de escape. Válvula de admissão é por onde entra o combustível, válvula de escape é por onde sai o resíduo resultante da queima do combustível. Tá vendo essa peça roxinha aqui em cima aqui? É o eixo de comando de válvulas. Olha como é que ele funciona. Ele gira esse alto relevo dele aqui, abaixa a válvula, fazendo ela abrir. Ó. Olha que beleza. São 2 aqui, né? Um eixo para válvulas de admissão e um eixo para válvulas de escape. Tá vendo essa correia preta aqui? Ó? Essa aqui é a famosa correia dentada, que quando arrebenta, dana com o motor todo, né? Essa correia, ela faz o sincronismo dos eixos de comando de válvula com o eixo de manivelas. Por quê? Porque esses eixos aqui de cima tem que saber o momento certo de abrir cada válvula dessa, abrir e fechar. E é sincronizado com a parte de baixo, conforme aquilo que a gente já viu. Se o pistão desce precisando de puxar combustível, a válvula de admissão tem que abrir. Se o pistão sobe precisando comprimir essa mistura explosiva, esse combustível, as válvulas têm que permanecer fechadas. Professor, parece que ficam o tempo todo um abrindo alternado com a outra. Não. Se você perceber, tem um momento que ficam as 2 fechadas. Ó, um momentinho, ó, um segundinho. Por quê? Porque aqui é muito rápido, então dá a sensação de que está sempre uma e outra abrindo. Não. Tem uma hora que, por um milésimozinho de segundo, ficam as 2 fechadas. Ó. Percebeu? Então é isso, aqui está o motor funcionando lindamente, para você ver, ó, a correia dentada é um dispositivo que a gente precisa fazer uma manutenção periódica, isso aqui é arrebentar, desincroniza o motor, ele trava na hora, perigoso quebrar tudo aqui, tá? Válvulas empenam, dana com o motor todinho. Tá aí, bem representado para você, acho que ficou legal, né? Assim você consegue entender. Olha que legal, o mais interessante, isso aqui foi um princípio que me ajudou a entender lá no iniciozinho. É que isso aqui é como se fossem pedais, olha, é como se fossem 4 pedais sendo pedalados. Só que em vez de ser a sua perna apertando esse pedal para baixo, são os pistões. E o que gera a força para esse pistão impulsionar esse pedal para baixo? É a explosão do combustível que acontece aqui em cima. Então o combustível vai explodindo alternadamente, né? Porque eles não explodem todos ao mesmo tempo, não, tá, gente? Explode um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Costuma ser 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Costuma ser assim. Mas isso varia também dependendo do modelo do carro e do tipo do motor. Mas enfim, eles vão explodindo, gerando força aqui para baixo, que vão pedalar esse eixo de manivelas. Aqui na ponta vai ter o volante do motor, certo? Pegando essa força aqui, ó,
e jogando para o sistema de transmissão, que vai levar a força até as rodas. Tá aí, lindo! Volta na próxima aula falando mais sobre mecânica. Chega de falar de princípio de funcionamento de motor. Vamos falar agora dos sistemas e como é que a gente faz a verificação e manutenção preventiva desses sistemas.